Olá, olá meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos lá, nós vamos falar hoje sobre micropigmentação capilar, então vamos começar. A micropigmentação capilar é uma técnica onde a gente simula folículos como se fossem os fios do cliente nascendo, e esses fios parecem reais, ficam parecendo, são micropontos e parecem aqueles pontinhos, eles ficam ali parecendo que vão nascer, tá? Ficam sobre a pele. A gente injeta tinta simulando um folículo. Marli, como funciona isso? A gente simula um efeito raspado, tá? Tem duas opções de técnica: o efeito raspado e o efeito volume de fios. Como funciona? O efeito raspado é quando o cliente ele já tem uma queda capilar mais avançada, tem aquela alopécia já maior, aquela área muito grande sem cabelo. Então a gente indica que ele raspe a cabeça e a gente faz o efeito raspado. Como é isso? Ele raspa o restante, geralmente ele só tem fios na lateral, né, e atrás. Então a gente indica que ele raspe os cabelos que ele tem e a gente simula o folículo nascendo na região da calvície. E aí a gente faz o efeito raspado, que é simulando um folículo como se o fiozinho tivesse nascendo, exatamente como a lateral. Vai ficar parecendo que ele tem cabelo e quis raspar. Fica um efeito muito natural, pois a gente usa micro agulhas, tá? São agulhas muito fininhas. A gente usa aí agulhas de 0,18 milímetros, 16 milímetros, 20 milímetros, dependendo da área que a gente vai trabalhar. Isso para fazer um efeito 3D, um efeito de maior realidade da técnica. E aí a gente consegue entregar essa realidade para o cliente. Quando o cliente já tem uma calvície mais avançada, a gente indica que ele raspe a cabeça para parecer que ele tem cabelo e quis raspar. Aí a gente simula um corte, que esse corte de cabelo é igual quando, por exemplo, vai no barbeiro, e aí eles fazem aqueles cortes que entram aqui mais na área da entrada e vem aqui, olha aqui, meu cabelo tá até dando uma voltinha aqui, tá vendo? Aí vem aqui na costeleta, a gente também pode micropigmentar a costeleta, fazendo todo um preenchimento dessa área. E aí valoriza, parecendo que ele tem um cabelinho ali e só quis raspar. Quem vê não percebe que tem a micropigmentação. Isso quando o trabalho é feito com a naturalidade que precisa ser feito, né? Como todas as técnicas da micropigmentação, quando não for bem realizada, vai ficar artificial. Então tem gente que fala assim, mas não fica bom, fica artificial. O trabalho, ele fica muito natural, desde que bem executado, tá, gente? Hoje eu atendi um cliente de barba, hoje ele foi para a segunda sessão. Quem me acompanhou aí nos stories viu o caso dele. Ele foi para a segunda sessão, eu apliquei nele a segunda sessão e ficou assim, sensacional. Os fiozinhos que eu implanto, né, a simulação de folículos, parece que realmente ele está com os folículozinhos ali para nascer, e a barba dele era muito falhada. E no capilar, na cabeça, também é da mesma forma. É claro que a técnica, ela é diferente, tá? Eu vou falar de barba em outra live. Hoje a live é sobre a micropigmentação capilar. E
são pontos diferentes, então cada especialidade requer uma técnica específica, porque o nosso corpo ele tem variações de pele e para isso a gente precisa de técnicas específicas para a implantação correta do pigmento, ok? Então isso é muito sério. Eu vejo muitos erros de alguns profissionais que às vezes fazem, por exemplo, sobrancelhas. E às vezes até faz bem a sobrancelha. E aí surge uma nova técnica da micropigmentação, de repente a micropigmentação capilar ou a de barba, que está muito em alta agora. E aí esse profissional, ele fala, eu vou fazer. E aí que tá o erro, porque cada técnica requer o seu conhecimento específico para você entregar um bom resultado. Você precisa ter o conhecimento da pele, o conhecimento de como executar aquela técnica específica, porque cada uma é uma e tem as suas variações de implantação. Então, para que a gente consiga ter um entendimento e o resultado que a gente espera, tá? Isso é muito importante. E aí, a gente consegue esse resultado muito natural. E o trabalho para ser bonito, a gente precisa que seja realmente com essa naturalidade. Porque pensa bem, uma pessoa que vai simular um efeito raspado, ele raspou totalmente o cabelo dele. E para que esse efeito raspado pareça realmente um folículo real, ele tem que ter a mesma espessura e tonalidade do cabelo natural do cliente. Porque senão vai parecer artificial, tá? Então a gente precisa trabalhar na mesma espessura do fio do cliente. Então é uma questão a avaliar a espessura do fio do cliente, do fio de cabelo do cliente, a tonalidade do fio do cliente. E então, olha, a gente vai somando várias questões para a gente ter uma entrega perfeita no resultado. E aí a gente consegue esse resultado final, tá? Então, para que serve a micropigmentação capilar? Ela serve para gente disfarçar a calvície e nesse caso, onde a pessoa já tem uma queda mais avançada, a gente sugere que o cliente raspe a cabeça e aí ele vai trocar a calvície dele por um efeito raspado, no que fica muito interessante. Pensa comigo, a calvície, ela envelhece muito a pessoa, então isso traz uma insatisfação muita para o paciente. É igual às mulheres. As mulheres, elas se sentem, talvez, às vezes chateada, porque tá ficando gorda, tá ficando com uma ruguinha, aí vai lá, coloca um botox, faz uma dieta. Tem várias questões que ela procura na estética para melhorar a sua autoestima. Então, não tem nada de errado em os homens também procurarem a estética para melhorar a autoestima deles. Porque algo que fala muito com eles é a calvície. Então, isso deixa os homens muito com baixa autoestima. Isso mexe muito com eles. Então, e isso é individual. Cada um é que sabe o que incomoda em cada um. Então, a gente tem essa técnica onde a gente devolve a autoestima para os homens. E é muito legal. E o bacana também... Vou beber uma aguinha aqui. O bacana também da micropigmentação capilar é que ela não atende só aos homens, ela atende a mulheres também. Em mulheres, a gente faz o efeito volume de fios, onde a gente coloca uma técnica onde a gente preenche aquele cabelo, sabe aquele... onde a cliente fala assim, nossa, eu tô com um efeito, o cabelo ralinho, tive uma queda muito grande, ainda mais agora muitas pessoas que tiveram Covid. O Covid atacou muito o cabelo das pessoas. A maioria das pessoas que tiveram Covid teve queda muito grande, queda capilar. Estão com os cabelos muito ralos.
E outras pessoas que já têm uma propensão a ter cabelo ralo ou por alopécia, que às vezes nem sabe que tem alopécia e tem esse cabelo muito ralo, que é uma alopécia. E aí a micropigmentação, ela vem solucionando esse caso, porque o que mais incomoda nos pacientes são aquele branco do couro cabeludo. Por quê? Quando o cliente que tem uma queda capilar, ele faz assim no cabelo, ó, e aí não aparece aqui tudo tampadinho. Vê aquele couro do branco cabeludo, no couro cabeludo, tudo branco, claro. E isso realça mais ainda a calvície. E é aí que a gente entra com a micropigmentação, solucionando esse branco. A gente vai ali e simula folículos nascendo, o que faz um volume, porque mistura aos cabelos da cliente. Esse é o volume de pelos, volume de fios, onde o trabalho que eu faço junta aos fios da cliente e a gente faz um volume de fios. E com isso disfarça muito a calvície, disfarça muito a queda capilar, aqueles cabelos ralos, e isso melhora a autoestima da cliente, tá? E outra coisa que eu concilio muito a micropigmentação capilar, eu tenho um protocolo exclusivo onde eu concilio produtos e ativos de fatores de crescimento, que são loção, uma loção tópica, shampoo e cápsulas de vitamina. Aonde, quando eu estou fazendo o procedimento, o cliente ele entra com esse home care, que é um home care, ele leva para casa, onde ele vai usar em casa as cápsulas de vitamina, o shampoo e a loção, que ele vai continuar um tratamento em casa. Isso vai dar um estímulo a mais, somando ao estímulo que nós já estamos dando ali no consultório, porque a pulsação do aparelho, o aparelho ele age por pulsação por segundo. Então a agulha ela entra e sai, nisso ela vai injetando a tinta. Nessa pulsação já é um estímulo aos folículos. Então esse estímulo, juntando ao home care, que vai as vitaminas, o cabelo do cliente, ele volta a crescer. Com isso a gente consegue estabilizar a queda, ou seja, parar a queda, consegue fortalecer os fios fracos e estimular novos fios. E aí a gente consegue realmente melhorar muito o ganho de fios e aumentar realmente os fios na região. Então, além da gente ter colocado momentaneamente folículos ali, simular folículos com tinta na região que está calva, a longo prazo a gente consegue estimular novos folículos. Então, esse cliente ele vem a ter realmente pelos naturais. Somado à micropigmentação capilar, ele vai ter mais fios na cabeça, no que vai melhorar isso a autoestima dele demais. Isso os clientes me relatam muito. E uma coisa que melhora demais também é que isso faz com que o paciente relaxe, porque o que incomoda ele é ele ver o branco do couro cabeludo. Quanto mais ele vê aquilo que incomoda ele, pior ele fica emocionalmente. Nossa, eu tô ficando calvo. Nossa, eu tô ficando careca. Nossa, eu tô perdendo o meu cabelo. Nossa, eu tô perdendo o meu cabelo. Isso, emocionalmente para ele, conta muito. Quanto mais ele fala isso para ele, pior ele fica emocionalmente, mais age emocionalmente, ele faz com que ele perca mais cabelo. Porque tudo que o emocional sente, ele manda pro corpo. E aí ele vai perdendo mais cabelo com isso. Então, quando o cliente também relaxa nisso daí, ele passa a se sentir melhor com ele e os cabelos dele
começam a realmente crescer. Então, ele aproveita mais o estímulo juntamente com as vitaminas e ele tem uma resposta realmente dos cabelos deles voltarem a crescer, tá? E com isso a gente tem um resultado muito legal. Então vamos lá. E aí as pessoas perguntam: então eu posso fazer isso em qualquer situação? Eu tenho uma alopecia, eu tenho uma calvície ou eu tô com uma queda capilar? Sim, pode fazer isso em qualquer situação, a não ser que você tenha uma contraindicação por um problema de saúde. E aí a gente não vai fazer. Porque, por exemplo, se você está com uma doença autoimune, por exemplo, o organismo ele tem uma dificuldade de fixar o pigmento quando o paciente ele está com uma doença autoimune. Por quê? Porque o seu organismo ele vai trabalhar para expulsar esse pigmento. Ele vai trabalhar a 1000 por hora para que expulse, as células vão produzir para expulsar aquele corpo estranho que entrou. Ele entende que vai combater você. Então, ele trabalha para expulsar, tá? E produz células para expulsar aquele corpo estranho que entrou. Então, não vai haver uma fixação. E, além do mais, o médico também não vai liberar. Então, a gente precisa de uma autorização médica nesse caso. Do contrário, pode sim, tá? Homens e mulheres podem fazer. Eu tenho clientes, mulheres e homens. Esse efeito volume de fios, o cliente não precisa de raspar o cabelo quando ele... Por quê? Porque já parte do princípio que ele já tem uma quantidade razoável de cabelo. Sabe, aquele início de calvície, sabe aquele cabelo que ele tá com aquela queda assim? Aí ele começa a ficar ralo. Mas ainda tem cabelos ali. Muitas pessoas brincam e falam assim: é o corte piscina, tá cheio, mas dá pra ver o fundo. É isso mesmo. Então o que a gente faz? A gente vai lá e pigmenta a área. E aí o que eu faço? Mistura com os cabelos dele e tudo vira um conjunto e se mistura. Então parece muito real. Agora, se o cliente não tem nada na área, aí já é o efeito raspado, como eu disse antes. Aí precisa raspar tudo, porque senão fica artificial. Porque eu não estou colocando volume, não coloco cabelo, eu coloco cor, eu coloco tinta dentro da pele. E aí, no caso do volume de fios, o volume que eu vou precisar, eu faço um volume 3D na micropigmentação, mas eu preciso do volume do cabelo do cliente para ajudar a fazer uma camuflagem, tá? E aí o resultado fica muito bom. E dependendo do estágio em que está, a gente consegue estabilizar muito bem essa calvície e até prolongar essa queda, e isso melhora muito a autoestima do cliente, ok? E a gente faz isso em 3 sessões. Geralmente eu faço em 3 sessões semanais. O cliente vem numa semana, a gente faz uma sessão na área toda, tá? Quando eu falo 3 sessões, não é por parte. Eu faço uma sessão aqui, outra sessão aqui, outra... Não. Uma sessão em toda a área. Aí na próxima sessão eu faço toda a área novamente. E na última sessão toda a área. Como funciona? Eu vou aos poucos preenchendo a área, cada vez preenchendo mais, até que fique tudo preenchido e não tendo mais espaço para preencher. É claro que isso relativamente, se eu preencher tudo totalmente, eu vou estar fazendo uma cabeça totalmente preenchida. Aí não faz sentido eu preencher em técnica de micropontos. Eu estaria ali colorindo tudo. Então, é no sentido em que no fio de cabelo, aqui eu tenho luz e sombra. Vejam bem, quando eu puxo os cabelos, olha, eu vejo luz, tá vendo? Entra luz e sombra, tem luz e sombra. E é exatamente isso que eu simulo na minha técnica.
luz e sombra. Então, quando eu coloco luz e sombra, eu consigo um volume. Tá bom? Tá dando pra entender, gente? E a durabilidade... a Kelly tá perguntando aqui sobre a durabilidade. A durabilidade, ela dura, em média, 3, 4 anos. A gente diz que de 3 a 5 anos a micropigmentação capilar, tá? Não é que ela vai sair toda nesse período, mas você vai precisar de uma manutenção dentro desse período. Por quê? Como funciona? Ela começa a desbotar com o tempo. E aí você que vai sentir uma necessidade de estar refazendo. Isso é muito pessoal, varia um pouquinho de tipo de pele, de cuidados. O filtro solar, ele cai muito bem, porque, por exemplo, quando você for se expor ao sol, é interessante que use o filtro solar, porque o filtro solar, ele evita que você queime muito, porque se você tomar um sol exagerado, a pele ela vai engrossar, vai descamar, no que vai descamar, vai perder uma coloração, porque a micropigmentação, ela perde muito através de descamações da pele. A pele, ela acontece essa descamação naturalmente, a troca de pele natural. Então, se você acelera isso com o sol, ao se expor no sol, você vai perder mais rápido. Então, usar filtro solar, sim, ajuda na vida da sua micropigmentação. Isso tanto faz para a sua micro capilar, como da sua micro das sobrancelhas, qualquer micropigmentação que você tenha, ou até mesmo tatuagem, o filtro solar, ele é muito bem-vindo, tá? Ele ajuda. É claro que o filtro incolor, porque o filtro de base, ele vai tampar o trabalho. Então, é um filtro que não contenha base, porque senão vai sumir com o trabalho que ali foi feito. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá bom? E então, vamos lá, deixa eu ver aqui. E realmente fica muito natural. Sobre a tonalidade, a gente tem todas as tonalidades para trabalhar, porque a tonalidade, ela é um fator de naturalidade, tá, gente? Não adianta eu fazer um trabalho muito fininho, muito delicado, se a tonalidade não estiver correta. Então, eu preciso simular a tonalidade do fio de cabelo do cliente. Por quê? Porque o que eu fizer tem que unir ao pelo do cliente, porque senão vai aparecer o que eu fiz e o fio dele. Então, tudo tem que parecer uma coisa só, tá? Então, a tonalidade, a tinta, eu tenho todas as tonalidades de tinta para que o trabalho fique natural. A tonalidade é importantíssima. Isso tudo a gente checa no momento com o cliente, de acordo com o fototipo do cliente, de acordo com a tonalidade do cabelo. Eu tenho que acertar essa cor, porque senão o trabalho vai ficar muito artificial, tá? A cor, ela é de extrema importância. E aí, tem alguém da micro aí? Fala oi pra mim, se tem alguém da micro aí. Quem aí já é micropigmentadora? Quem tem desejo de entrar pra micro, fala comigo. E quem tem desejo aí de fazer 10K no mês? Quem quer fazer 10K no mês? Quem não quer? Gente, é o sonho, né? E aqui eu ajudo você a fazer 10K mensal com micropigmentação. É possível. Então, gente, a micropigmentação capilar está muito em alta.
Mas muito cuidado ao momento que vocês escolhem o profissional, veja trabalhos cicatrizados, vejam vídeos, porque os fiozinhos, eles precisam de ser micro realmente. Aquele folículo precisa de estar muito fininho. Tem que parecer realmente um folículo real, porque senão o trabalho fica artificial e a gente não pode parecer uma micropigmentação. Você tem que olhar para a pessoa e sentir assim, ela tem cabelo e ela quis raspar. Essa que é a verdadeira realidade da micro. Quando você olha para a pessoa e percebe, e não percebe que ela tem micropigmentação. Você percebe que ela tá bonita, como se fosse uma sobrancelha natural. No caso do capilar, ela tem cabelo, ela quis raspar. E aí ela troca a calvície por um estilo, porque raspado é um estilo. Hoje, quem usa cabelo raspado é estiloso, então é ser estiloso, tá? Então, é trocar a calvície por um estilo. E como está muito em alta, raspar a cabeça, até quem tem cabelo está raspando. Então, isso ajudou muito a quem quer fazer a micropigmentação. Foi muito legal, porque às vezes a pessoa ela tem desejo de micropigmentar, e ajudou muito, porque pensa bem, se até quem tem cabelo está raspando, por que não tirar a calvície e fazer uma micropigmentação? Porque aí você vai trocar a sua calvície por um estilo raspado e fica muito jovial. Eu vejo assim os clientes rejuvenescendo 10 anos, porque a calvície acaba que envelhece a pessoa. Então isso renova a pessoa, eleva a autoestima, assim, poderosamente. E é muito bom você ver os seus clientes melhorando, assim, muito, mas muito, assim, são anos-luz, o tanto que eles ficam felizes com isso. Então, assim, você poder dar essa entrega pro seu cliente é maravilhoso. Alguém de vocês aí já trabalha com micropigmentação capilar? Ou só sobrancelhas? Ai, a Renata falou que trabalha só com sobrancelhas, que tem desejo de fazer micropigmentação capilar. Maravilha! Comece a fazer a micropigmentação capilar, você vai ver que você vai amar. Eu acho muito interessante você dominar todas as técnicas, porque quando o seu cliente te procura, ele tem uma necessidade. Um outro cliente tem uma outra necessidade. E você estar apto a atender o cliente em todas as necessidades dele, isso é muito interessante, porque você não pode deixar que o seu cliente procure outra pessoa. Pensa, quando o cliente ele tem uma necessidade e um desejo, de repente, a maioria das vezes ele está até abalado emocionalmente. E não pode, você tem que ser a última pessoa que ele procure. Por exemplo, ele vai até você e você tem que ser a luz dele. Nossa, que maravilha, você vai solucionar a minha questão. Porque se você disser para ele, não, eu não faço essa técnica, é muito frustrante para a pessoa. Nesse momento, você pode, de repente, deixá-lo deprimido, deixá-lo mal. Então, isso é muito ruim para a autoestima do cliente. E isso é muito importante, por isso que é muito importante a gente entender sobre todas as técnicas, sobre a entrega, que quando a gente entrega todas as técnicas, a gente domina todas as áreas, a gente atende o cliente muito bem, a gente não frustra os clientes e a gente também se sente melhor. Porque quando o cliente requer uma questão, ele tem uma necessidade e você também supriu a necessidade do cliente. Isso não tem preço. Realmente é muito bom. Foi uma das coisas que, quando eu entrei para a área, mais mexeu comigo.
Porque quando eu entrei por uma necessidade da micropigmentação e procurei na região onde tinha e não encontrei. E isso me encabulou. Eu falei, mas como assim? A pessoa entra pra área e não domina todas as técnicas. E foi isso que me despertou. E eu falei, quer saber, eu vou entrar para esse negócio. E aí, quando eu entrei, eu falei, eu vou dominar toda a área. Porque eu pensei o seguinte, se eu entro para a micropigmentação, eu tenho que dominar todas as técnicas para eu estar pronta para o meu cliente. Tudo que o meu cliente precisar, eu tenho que estar pronta para atendê-lo. Porque isso é muito sério, é sobre autoestima. Quando ele te procura com uma necessidade, com certeza ele está abalado por alguma coisa que ele está passando devido àquela situação. Então, a gente tem que ser luz para essas pessoas. Faz sentido para vocês? Ai, gente, e mudou a minha vida. E assim, pra mim foi... Eu nunca imaginei que fosse me fazer tão bem, fazer bem para as pessoas. Porque quando você está fazendo algo para uma pessoa, para um cliente, você está fazendo um bem para uma cliente. Mas no fundo, quem sai o maior prestigiado, o maior beneficiado é você, sabe? Aquele dia que o cliente se sente assim, nossa, ganhei meu dia, que sai super feliz, que se emociona, que chora, que sai feliz demais, é o dia que você sai melhor. Ou seja, você ganhou muito mais do que o seu cliente. Ele acha que ganhou mais, mas quem ganhou foi você. Então, quando a gente tem uma entrega muito melhor para oferecer, nós somos os maiores beneficiados. Então, quando a gente estuda para entregar o melhor para os nossos clientes, nós vamos ser sempre os mais beneficiados, tá? Então, as técnicas estão todas aí para vocês se interessarem mesmo. A micro é maravilhosa, é linda, é uma profissão que a gente é uma arte que você faz com as mãos em tela viva. Então, assim, eu falo que eu me fiz na micropigmentação muito por isso, porque eu sou artista plástica e hoje a minha tela é viva. Então, eu me satisfaço muito por isso. Hoje, as pessoas, cada trabalho que eu faço é uma obra. E é maravilhoso quando você expressa a sua obra em alguém. As pessoas começam a fazer parte de você. E cada uma é uma. Por ser um ser vivo, não tem como uma ser igual à outra. Porque quando a gente faz um trabalho personalizado, a gente busca traços que identificam cada pessoa. E o trabalho ele precisa ser personalizado para ser bonito e para ser natural. Ele não é emoldurado. Porque quando você coloca moldes, vai ficar aquele trabalho artificial. E quando você faz um trabalho personalizado, você busca medidas específicas de cada cliente. É o que torna a sua entrega natural e personalizada. E eu acho que é por isso que eu me realizei tanto. Porque é uma arte e é uma arte em tela viva. Então, assim, é muito bom. Então, é isso. Mas vocês têm mais alguma dúvida sobre a micropigmentação capilar? Que tema que vocês querem ouvir na próxima live? Então, vamos que vamos. Rumos aos 10K. Quem aí tem o desejo de entrar na micropigmentação? Flávia, micropigmentadora. Bora lá aos 10K. Tamo junto. Gente, muito obrigada pelo carinho. É sempre delicioso estar com vocês.
tá? Deixa aqui pra mim um tema que vocês querem, uma pergunta que a gente vai respondendo e aí eu falo no próximo, no próximo encontro, tá bom? Vai lá nos meus stories pra vocês verem a micro de barba que eu fiz. Hoje é a segunda sessão que tá incrível. Beijo, beijo! Até a próxima.